Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David, sou professor de matemática do Colégio de Aplicação. Muitos não me conhecem, mas estou aqui hoje para mostrar para vocês como configurar o livro de notas no Moodle para nossa realidade, né, no Colégio de Aplicação. Bom, então vocês estão vendo aqui na tela várias atividades, várias provas, questionários, tarefas, certo? É um ambiente simulado, eu fiz isso no espaço do professor, mas a ideia também vai acontecer na sua disciplina. Bom, como que a gente configura, né, o ambiente de notas do Moodle? Primeiramente, você vai na coluna da esquerda, né, no bloco navegação, clicar em notas. Clicando em notas, agora a gente já consegue visualizar todas as atividades que a gente fez, né, todas as atividades avaliativas. Como eu falei, uma tarefa, um trabalho, né, tudo que gera uma nota dentro do Moodle vai estar listado aqui. Bom, primeiramente a gente vai ter que clicar em configurações, certo? Clicando em configurações, a gente vai fazer o seguinte. Como no colégio de aplicação esse ano foi estipulado apenas 2 períodos, né, o segundo trimestre e o terceiro, então a gente vai adicionar 2 categorias já de início, tá? Adicionando categoria trimestre 2. E aqui, pessoal, em forma de agregação das notas, eu vou escolher a maior nota, certo? Eu já vou explicar o porquê. Quando a gente seleciona a maior nota, a gente vai fazer um comparativo entre a nota parcial do aluno e a nota da reavaliação, né? Porque ele sempre tem o direito de fazer uma reavaliação. Então o Moodle ele já compara qual nota é maior. Se o aluno fez a reavaliação e ele foi bem com uma nota maior do que a nota parcial, então ele fica com ela. Se o aluno já foi bem e nem fez a nota, ou fez a prova e foi mal, então ele continua com aquela nota parcial. Você não precisa escolher qual é a nota dele. O Moodle automaticamente ele já seleciona isso. Para isso, então, selecione maior nota. Uma observação aqui interessante é se você quiser deixar uma nota abaixo de 6 vermelhinha, certo? Ali no ambiente, para chamar a atenção do aluno, para saber qual é a nota que ele precisa melhorar, né? Você pode colocar aqui, ó, nota para aprovação 6, certo? Pessoal, não vai atrapalhar em nada, certo? Ele não vai reprovar, não é isso. É só uma questão mesmo de chamar a atenção para aquele item que está abaixo de 6. A gente clica então em salvar alterações. A mesma coisa a gente vai fazer para o terceiro trimestre, né? Então, trimestre 3, e a gente seleciona a maior nota. E aqui, ó, mostrar mais, aqui não precisa nada. Total da categoria, nota para aprovação, a gente vai colocar 6, então, para aparecer vermelhinho. Perceba que a gente já tem, então, duas categorias de nota, trimestre 2, trimestre 3. O que eu vou fazer agora é empurrar tudo que eu tenho do trimestre 2 para o trimestre 2 e, respectivamente, para o trimestre 3. Pessoal, então, ó, a reavaliação trimestre 2, prova 1, prova 2, tarefa 1, 2 e 3, tudo do segundo trimestre. Selecionei tudo que eu queria, eu vou aqui embaixo, ó, clico em mover itens para trimestre 2. Perceba que todos já foram para dentro de trimestre 2. Faço a mesma coisa com os itens do trimestre 3. Seleciono todos eles, clico agora em mover para trimestre 3 e a primeiro momento já está feito. Só que é o seguinte, né? Aqui ele não está configurado do jeito que eu quero. Por quê? Eu gostaria, primeiramente, de fazer um comparativo entre as notas, né, a média parcial e a reavaliação. Então, eu vou criar 2 novas categorias dentro de cada trimestre. Eu vou fazer tudo com o trimestre 2, mas o princípio é o mesmo e você pode replicar no trimestre 3. É a mesma coisa. Então, pessoal, clicando adicionar categoria, eu vou colocar assim, ó, notas trimestre 2.
E aqui eu vou selecionar uma média ponderada. Por que uma média ponderada? Porque eu quero fazer que a minha prova, minha avaliação, né, ela tenha um peso maior que as notas de tarefa. Se você não tem isso, você pode colocar uma média simples, tá? Não tem problema. Aí é uma configuração do perfil do professor. Aqui a gente coloca nota 6 também, né? Que é interessante aparecer uma nota vermelhinha caso você queira. E aqui a gente pode já selecionar a categoria PAI. Se você não quiser selecionar a categoria PAI, certo? Que é aqui, ó, trimestre 2, você pode depois configurar também manualmente ali no Moodle que eu já vou mostrar, tá? Então eu vou deixar aqui mesmo. Perceba que, ó, a nota do trimestre 2, ela caiu fora do trimestre 2, né? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessas flechinhas aqui, ó, que é o mover, e a gente seleciona aqui em cima, trimestre 2. Pronto, tá feito. O que a gente vai fazer agora? Vou criar mais uma categoria de nota, a nota de reavaliação. Então, ó, reavaliação, trimestre 2. Como a gente só tem uma nota de reavaliação, eu vou deixar a média das notas que não faz diferença alguma, tá? Se você quiser, ó, categoria PAI, aqui interessante botar 6, né? E da categoria PAI você pode colocar o trimestre 2, certo? Já fica mais fácil, ó, já vai aparecer direto. Olha só, pessoal, como ficou por enquanto. No trimestre 2, a gente tem notas do trimestre e reavaliação. O que está faltando? A gente tem que empurrar essas notas para dentro. Ó, vou empurrar aqui novamente, selecionar todas, para dentro de notas trimestre 2. Selecionei todas, vou clicar em mover, trimestre 2, já foi. Mas eu não queria aqui dentro do trimestre 2, eu queria dentro de notas. Então você pode fazer, ó, o mesmo processo. Selecionei tudo e aqui eu movo para notas do trimestre 2. Olha só como já ficou, pessoal. Tá ganhando corpo, né? Tá ganhando corpo aqui o nosso livro de notas. O que a gente precisa fazer? Eu gostaria de distinguir, certo, as provas e as tarefas. E essa nota de reavaliação, ela não deveria estar aqui. Ela deveria estar em reavaliação. Então, ó, vou colocar a reavaliação já no seu lugar, em reavaliação trimestre 2. Pronto. Olha só como ficou. Já temos a nota de reavaliação, né, que é o nosso questionário. Só que aqui dentro de notas do trimestre, aqui ele está calculando uma média, né, entre as provas e as tarefas. E eu gostaria que fosse um pouquinho diferente. Eu gostaria que tivesse as notas, por exemplo, um peso maior do que as das tarefas. O que a gente pode fazer? A gente cria novamente um item uma categoria. Eu vou colocar então provas, certo? E aqui, ó, eu vou colocar uma média das provas. E aqui na categoria, eu coloco 6 para aprovação, para aparecer o vermelhinho. E na categoria PAI, eu coloco notas do trimestre 2. Pronto, olha só, ficou já amarelinho aqui. Pessoal, já vou empurrar as duas provas para dentro de provas. Selecionei, movo para provas. Se você quiser trocar o nome, por exemplo, provas trimestre 2, você pode fazer isso numa boa. Clique em editar aqui, ó, editar configurações, provas trimestre 2. Pessoal, tudo tem como arrumar. Se você fez errado, é só editar configuração, não tem problema algum. Tá ficando muito bonito o livro de notas, tá? Aqui tá faltando só a categoria das tarefas. Então, o que a gente vai fazer? Adicionar a categoria tarefas trimestre 2. Eu vou fazer uma média, tá? Uma média das tarefas. Categoria aqui eu coloco 6 para aprovação, para aparecer o vermelhinho. E na categoria PAI eu seleciono notas do trimestre 2. Olha só como ficou. Ele já criou aqui, mas as tarefas não estão nesse lugar. Então eu seleciono as tarefas e agora eu coloco aqui, ó, em tarefas trimestre 2.
Olha que bonito ficou aqui. Pessoal, o nosso trimestre 2 está basicamente feito, tá? O que a gente precisa? Estipular os pesos, né? Bom, provas. Eu, por exemplo, eu gosto de colocar um peso maior. Então, eu vou colocar peso 2. E tarefas, eu coloco peso 1, certo? Uma coisa interessante já para a gente colocar é o peso no trimestre. O trimestre 2 tem peso 1, enquanto o trimestre 3 tem peso 2, certo? Então, ó, a gente já tem ajustados os pesos do trimestre e dentro do trimestre 2 a gente já tem aqui a peso 2 para provas e peso 1 para tarefa. Mas, pessoal, isso é a minha configuração, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, certo? Pessoal, para a gente fechar o trimestre 2, né, e depois você replicar tudo isso no trimestre 3, o que está faltando? O comparativo entre a nota parcial, né, do trimestre e a nota com a reavaliação. Porque lembra que a gente começou no sistema, na configuração de notas, escolhendo a maior entre a nota parcial e a nota com a reavaliação. Então, para fazer isso, é sempre interessante você, primeiramente, deixar transparente ao aluno, né, que essa nota aqui de baixo, essa nota trimestre total, seria interessante colocar uma nota parcial. Dá para mexer nisso aqui? Dá sim, numa boa. Como que a gente faz? Olha só. Aqui em cima, em notas do trimestre 2, a gente clica em editar, editar configurações, e aqui a gente tem as opções, né? Olha só, quando a gente tem no total da categoria um nome para o total da categoria. Então eu vou colocar assim, ó, nota parcial T2. Vou apertar salvar e olha só o que apareceu. Aqui embaixo aparece a nota parcial do trimestre 2. Ah, eu não gostei do T2. Posso colocar trimestre? Claro, você clica em editar configurações. Lá, ó, total da categoria, mostrar mais. Aqui, trimestre 2, né? Antes a gente tinha abreviado. Você pode fazer assim, não tem problema algum. Não esqueça, claro, de sempre salvar. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer, ó, o trimestre 2, ele vai escolher entre a maior nota da nota parcial e essa nota de reavaliação. Mas aqui mora um pequeno problema. O aluno do colégio de aplicação, ele não vai substituir a nota do trimestre simplesmente pela nota de reavaliação. Tem uma fórmula, né? Essa fórmula é uma média ponderada. Então, como que a gente consegue fazer uma fórmula específica aqui na configuração de notas? Preste muita atenção que esse é o pedaço, vamos dizer, com mais detalhes que a gente não pode errar, porque isso está nos critérios das normas do colégio de aplicação. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Aqui, ó, nessa reavaliação trimestre total, a gente vai clicar em editar e a gente vai editar cálculo. A gente vai fazer uma fórmula específica. Como assim uma fórmula específica? A gente vai criar uma nota, certo? A partir de outras. Quais são as notas que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a nota parcial. Então, eu vou chamar assim, ó, parcial T2. Tá? Eu vou colocar esse nome para essa nota. E na reavaliação, tá? A gente já tem aqui ó, uma nota também, Reave T2, certo? Eu já tinha colocado o nome antes, certo? Reave T2 é o nome, e aqui a gente vai colocar a parcial do T2 naquela nota parcial. A gente vai primeiramente adicionar os números de identificação, ó, está adicionado. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Aqui em cima nessa caixinha, a gente vai colocar a nossa fórmula. Qual é a fórmula do trimestre? Primeiro, você vai multiplicar, vamos colocar primeiro um parênteses. Vamos multiplicar por 4 a nota parcial T2. Atenção, você precisa
colocar com os 2 colchetes, exatamente como eu estou colocando aqui. O nome, pessoal, pode ser qualquer um, mas você precisa colocar os 2 colchetes. Mais 6 vezes, o vezes é o asterisco, tá? 6 vezes quem? Aquela nota de reavaliação. Olha só como que ficou. Pessoal, isso faz parte, né, das normas do colégio de aplicação, aonde a nota depois da reavaliação é uma média ponderada entre a nota do trimestre parcial e a nota de reavaliação. É 6 vezes a nota de reavaliação mais 4 vezes a nota parcial, tudo dividido por 10. Você vai clicar em salvar mudanças e está pronto o diário do T2. Você vai ter que fazer agora tudo a mesma coisa para o T3. Aí você já tem todo o seu diário configurado, de ponta a ponta, tarefa, prova, tudo com os pesos. Lembrando, eu fiz essa configuração na disciplina do 6º ano e do 2º ano. Você pode fazer suas mudanças, né? Talvez você não faça a prova, você faça trabalho, talvez você não coloque os pesos que eu coloquei, mas 2 coisas eu tenho que chamar atenção, que é norma para todos os professores. Primeiro, no trimestre 2 é peso 1 e no trimestre 3 é peso 2. Isso precisa acontecer. E outra coisa que precisa acontecer é aquela fórmula que a gente acabou de fazer, né? Aquela fórmula diz que a nota total do aluno depende da reavaliação. Olha só, se você quiser editar o cálculo, você vai ter aqui, ó, perdão. Olha só, pessoal, recapitulando aqui, olha só, pessoal, se você quiser, você pode refazer aquela fórmula, né? Clicando aqui, ó, na reavaliação trimestre 2 total, você clica em editar notas, aqui, ó, editar cálculo. Aqui vai aparecer aquela fórmula que a gente criou. Não esqueça, você vai pegar a nota parcial do trimestre, multiplicar por 4, mais 6 vezes a nota de reavaliação dividido por 10. Lembre-se que os nomes das notas você pode colocar o que você quiser, mas elas devem estar entre colchetes na fórmula. Salvando mudanças, você já tem o trimestre pronto. Pessoal, eu vou fazer a mesma coisa com o T3, mas como é o mesmo processo, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e depois a gente volta para mostrar o diário total, né? Todo o diário de notas completo com o T2 e o T3, tá certo? Já volto. Pessoal, acabei de terminar o diário de notas, tá? Olha só como ficou. Aqui, ó, mostrando o trimestre 2, o peso do trimestre, o peso das provas, o peso das tarefas, tudo isso a gente já tinha feito, né? Só que agora eu também fiz no trimestre 3, olha só que legal que ficou bem bonito, tá? Pode parecer um pouco confuso assim a primeiro momento, mas depois que você pegar a lógica, fica bem fácil. Uma dica que eu tenho aqui para vocês é a seguinte: para o aluno, talvez não seja interessante ele visualizar todos os trimestres, né? Então, uma dica muito legal é você fazer o seguinte: você ocultar algum item de nota ou você ocultar até mesmo um trimestre inteiro. Por exemplo, se a gente deixar tudo isso daqui, ó, do jeito que tá, vai aparecer o trimestre 2 e o trimestre 3 para o aluno. Uma coisa interessante é, já que a gente já está no terceiro trimestre, talvez seja legal a gente ocultar. Ah, mas isso vai deletar as notas? Não, simplesmente só o aluno que não vai ver a nota dele, né, do segundo trimestre. Você clica aqui, ó, em editar e clica ocultar. Quando você faz isso, tudo continua certo para você. Ele fica um pouco mais clarinho, né? Mas está tudo funcionando, tá? Olha só como fica aqui para o aluno. Quando o aluno clicar em notas, ele só vai ver isso, ó, somente o terceiro trimestre. E isso é muito legal, porque fica muito mais simples, muito mais fácil, né, do aluno conseguir enxergar tudo que ele tem de nota, né, e tudo mais. Tá certo?
Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Adaptações vocês podem fazer. Lembrando que tem apenas duas normas que devem ser seguidas por todos os professores, que são os pesos nos trimestres. Lembrando, o trimestre 2 é peso 1 e o trimestre 3 é peso 2. E lembrando, é claro, daquela fórmula da reavaliação, né? Que você tem que pegar a nota de reavaliação, multiplicar por 6, mais 4 vezes a nota parcial e dividir tudo por 10. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, tá? A gente tem um suporte, né? Você pode mandar e-mail para suporteca2020@gmail.com. Você pode também ter o meu contato com a Corina. A Corina também sempre está me encaminhando alguns professores com dúvidas. Eu estou à disposição para ajudar todos vocês. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.